Você sabe o que é a evangelização? E por que Jesus mandou evangelizar? Esse é o tema da nossa lição de hoje. Já já eu volto para tratarmos desse tema maravilhoso para a glória de Deus. Seja bem-vindo a mais um EBD comentado online, a paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Mário Luna. Hoje nós vamos tratar do seguinte tema: compromissados com a evangelização. E vamos começar a nossa aula, como sempre começamos, com uma oração para a glória de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, neste momento eu quero te agradecer por esta oportunidade de ministrar esta aula, que o Senhor possa abrir meu entendimento, iluminar minha mente, para que eu possa trazer essa aula segundo o que a Tua Palavra diz, não segundo o que eu penso e o que eu acho. Ao mesmo tempo, ilumina a mente dos que estarão assistindo esta aula, para que eles possam compreender, aprender e também praticar o que será ensinado nesta lição, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, você que já é inscrito no meu canal, você não vai precisar se inscrever, mas se não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações e, mais importante do que isso, é você compartilhar esta aula na sua rede social. Vai lá no seu Facebook, clique aí embaixo, ó, compartilhar, envie para o seu Facebook ou envie para o seu WhatsApp, seus amigos, para que outras pessoas tenham acesso a essa aula e possam crescer. Essa é a nossa missão, edificar uns aos outros. Então, Deus deu uns para ensinar, mas os outros podem fazer o seguinte: repassar esse ensino. Então, colabore com esta obra, fazendo o compartilhamento desta aula. E assim, outras pessoas serão acrescentadas. Abençoadas, inclusive, melhor dizendo, tá? Vamos lá? Texto áureo da nossa lição: porque não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu, porque o Evangelho foi primeiro levado ao judeu, e também do grego. Romanos 1:16. Grego aqui é todo aquele que não é judeu nesse caso, tá? Verdade prática. A nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Ou seja, nós estamos com uma responsabilidade. Porque eu devo evangelizar, porque este foi uma ordem de Jesus aos seus discípulos para que pudessem evangelizar, e nós também estamos inclusos nesta ordem, evangelizar. E ao evangelizar eu posso ser servo do meu próximo. Por quê? Porque eu estou servindo e levando a ele as boas novas de salvação. Leitura bíblica em classe, Marcos 16, do 14 ao 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Preciso fazer aqui um parênteses, abrir um parênteses. Quando Jesus diz assim, o texto está dizendo, quem crê e for batizado, essa questão do batismo aponta que realmente a pessoa tomou uma decisão de querer realmente caminhar na presença do Senhor. Não é o batismo que dá a salvação. O que leva a salvação, receber a salvação, é crer. Existe um caso na Bíblia do ladrão da cruz, que ele não foi batizado em águas, mas ele também não deixou de ser salvo por isso. Então, não podemos ligar o batismo à salvação, o ato do batismo. Ah, não, somente se uma pessoa for batizada em águas, ela vai ser salva. Não. Tem pessoas que aceitam Jesus no leito, nos últimos momentos de sua vida, e nem por isso deixam de ser salvas. Então, aqui, o batizado é uma forma de demonstrar publicamente que aquela pessoa realmente, em cumprimento a uma ordenança que o próprio Jesus deu, que aquela pessoa realmente aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tá? E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Veja que aqui
expulsar demônios não é algo para uma única pessoa. Em nome de Jesus, pessoas podem expulsar demônios. Existem pessoas que estão mais voltadas ao ministério de trabalhar com a parte de libertação, sim, mas isso não impede que as pessoas, em nome de Jesus, é claro, né, tendo uma vida com Deus, porque Satanás, ele é astuto, ele é enganador, ele pode usar de artimanha com pessoas que não têm uma vida com Deus. Então nós temos que ter uma vida com Deus. Mas as pessoas, em nome de Jesus, podem expulsar demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e aqui não é o culto às serpentes como tem sido feito erradamente em alguns lugares. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Também não é para você ingerir veneno para provar que o texto está correto. Está falando de alguém que acidentalmente ingere algum tipo de veneno sem ter ciência disso. O Senhor pode não deixar com que aquela pessoa venha a falecer, vir a óbito, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, porque se o Senhor não cooperar, não tem obra, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Ou seja, eles pregavam, e ao pregar, o Senhor ali operava esses sinais, e as pessoas, elas criam, porque a palavra se seguia dos sinais para mostrar a veracidade do que estava sendo pregado. Vamos dar prosseguimento. Objetivo geral: conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. Objetivos específicos: mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. Nós, pentecostais, temos a evangelização como uma prioridade. Enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Então, tanto é feito missão local como missão transcultural. Introdução. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. Então tá o reino e ele vai crescendo à medida que as pessoas vão aceitando Jesus como Senhor e Salvador. A igreja é a única agência do reino de Deus, escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. Então quem recebeu a ordem de evangelizar? A igreja do Senhor. E quem é a igreja? Eu e você. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. É claro que durante a lição nós vamos falar de camadas ou de níveis de evangelização. As pessoas pensam que evangelizar está restrito apenas a uma camada, mas nós vamos explicar isso melhor no decorrer da aula. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, existem pessoas que elas não se sentem à vontade em ir a um hospital evangelizar. Outras não se sentem à vontade em ir num presídio evangelizar. Não é bem o chamado daquela pessoa. Tem pessoas que têm uma facilidade enorme de evangelizar dentro de conduções, né? Senta do lado de alguém e começa a falar de Jesus para elas. Tem outras pessoas que têm facilidade de evangelizar dentro de comunidades, falando com pessoas que estejam envolvidas com tráfico de drogas. Eles não têm nenhum problema em relação a isso. Então nós vamos usar as pessoas de acordo com aquilo que elas foram chamadas. Não quer dizer que todas as pessoas precisam evangelizar, mas não quer dizer que todas vão evangelizar nos mesmos lugares, da mesma forma. E nós vamos ver isso no decorrer da lição. Prosseguindo, evangelização como prioridade. Evangelizar é prioridade? Sim, porque traz crescimento ao reino de Deus e a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. O evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Quem assiste a aula sabe que quando a letra aparece em vermelho no comentário é porque isso é um comentário à parte da lição, tá? Não tá na revista. Ou é uma referência bíblica. Quando é falado que o evangelho é uma questão de vida ou morte, aqui está sendo tratado de vida eterna, comunhão eterna com Deus, ou morte eterna, separação eterna de Deus. Não é algo que podemos desconsiderar. Precisamos urgentemente decidir onde queremos passar a eternidade e essa decisão compete exclusivamente a cada pessoa que ouve o evangelho.
Romanos 6,23 diz, porque o salário, que salário? O que é o salário? O pagamento, a recompensa do pecado é a morte. Então, a recompensa por viver uma vida na prática do pecado, o pagamento por viver uma vida na prática do pecado é a morte. E morte aqui não é morte apenas física, é a morte eterna, é a separação eterna de Deus. Aí ele vai dizer, mas o dom gratuito, o que é o dom gratuito? Favor imerecido. Nós não merecíamos, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é a única forma de recebermos vida eterna? Através de crer no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador e obedecer a sua palavra a partir de recebermos uma nova vida. Evangelho. O que é evangelho? Essa palavra vem de duas palavras gregas, eu, advérbio, bem, e angelia, que significa mensagem, notícia, novas. Assim, a palavra evangelion quer dizer, ou eugelion quer dizer boas novas, boas notícias. Notícias alvissareiras, Quer dizer, notícias novas. É a mensagem de Cristo que salva o pecador, João 3,16. É o meio que Deus usa para a salvação de todos aqueles que crêem, Romanos 1,16, 1 Coríntios 15,2. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho são boas novas que dizem a procedência da salvação. Então, vamos lá. O Evangelho são boas novas que dizem a procedência da salvação. Qual é a procedência? Porque Deus amou. É um amor eterno e incondicional. Qual é a dimensão da salvação? O mundo. Deus amou o quê? O mundo. Isso fala da salvação ser oferecida a toda a humanidade. A intensidade da salvação. Como é que Deus amou? De tal maneira, uma maneira que foge à nossa compreensão. O Evangelho, a salvação é um presente, ou seja, o presente da salvação. O que é o presente da salvação que Deus nos deu? Deu seu Filho unigênito. Jesus teve que morrer para que nós recebêssemos o presente da salvação. Por amor, Deus entregou seu Filho para sofrer e morrer em nosso lugar. Aqui não está em foco como éramos especiais. Existem lugares que estão ensinando que Deus, ele nos salvou porque nós éramos especiais. Não é uma questão de ser especial. Nós éramos inimigos de Deus, pecadores, condenados, tá? Então aqui não está em foco como éramos especiais, merecedores, e sim como éramos pecadores. Por que como éramos pecadores? Porque olha o que Deus teve que fazer para nos salvar. Entregar Jesus para morrer. O tamanho do nosso pecado requereu a morte do Filho de Deus. Então, nós não podemos olhar para a entrega de Jesus pensando assim, eu era super especial. Não, nós temos que olhar para a entrega de Jesus pensando, eu era demais pecador, mas o Senhor, por amor, por bondade, por misericórdia, deu seu Filho para morrer no meu lugar. A oportunidade da salvação, para que todo aquele que nele crê, ele dá uma oportunidade. Salvação não é por mérito, ela é recebida pela fé. É o reconhecimento de nossos pecados e que Jesus foi o substituto na cruz para pagar a nossa dívida. E o livramento da salvação? Não pereça. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18 diz isso. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, tá? E o resultado da salvação? Mas tenha a vida eterna. Tudo isso baseado em João 3,16. As obras novas anunciam uma eternidade para com Deus. Rejeitar isso será abrir mão da oportunidade mais importante de nossa vida. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você que está assistindo esta aula. Você já entregou sua vida para Cristo? Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você não aceitou, é o momento exato para que você se renda a Jesus como Senhor e Salvador e receba a salvação para a sua vida. Se você está assistindo essa aula e já é um cristão,
compartilha essa aula. Outras pessoas podem assistir essa aula e, ao mesmo tempo, tomar a decisão mais importante da vida, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho da Graça é o Evangelho da Graça de Deus, Atos 20, 24. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Romanos 3, 23 e 5, 12. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Adão pecou, Eva e Adão pecaram, eles agora passaram a serem culpados pelo ato que tinham cometido, que era desobedecer a Deus, porque o pecado é uma transgressão contra Deus. Uma vez que nós somos descendentes de Adão, e Adão e Eva passaram a ser culpados diante de Deus, nós também passamos a estar diante dessa culpa, por causa de sermos descendentes do primeiro casal. Nós temos a culpa do pecado e também, a partir de determinada idade da nossa vida, nós passamos a ter a experiência do pecado, ou seja, o pecado experimental. Eu não só apenas sou culpado, mas eu também sou culpado pelo pecado experimental. Talvez alguém pergunte assim: mas se um ser humano ele se guardasse num lugar, ele não saísse para lugar nenhum, ele não falasse palavra nenhuma que não deveria falar, ele não tivesse nenhuma conduta que fosse errada, ele não poderia ser salvo? Não. Por quê? Porque ele já nasceu culpado. Porque ele é descendente de Adão e de Eva. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A única forma de um homem receber perdão é aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Porque no momento que eu aceito Cristo, eu reconheço que Ele foi o meu substituto. E a partir desse momento, acontece o seguinte: Jesus pagou a dívida que eu devia, então eu deixo de ser culpado e agora passo a estar livre da culpa do pecado. Eu não sou mais um homem culpado diante do tribunal de Deus. Eu sou perdoado dos meus pecados por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, entendeu? Por isso, a única forma de receber salvação é aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Não há outra forma, não há outra maneira. Romanos 5,12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Nós entendemos que todos são pecadores porque todos estão sujeitos à morte. E a morte foi a condenação por causa de Adão e Eva ter pecado. Deus já havia avisado: se comer, vai morrer. Então a morte era a sentença por desobedecer a Deus. Uma vez que todo ser humano morre, todos estão debaixo da culpa. Porque se não estivessem debaixo da culpa, haveria seres humanos que não morreriam. Então, todos morrem, então todos são culpados. E a forma de se livrar dessa culpa não é fazer boas obras, mas é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que pagou a nossa dívida. As boas obras são consequência de uma vida que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Não existe o meio de salvação sem Jesus. Atos 4:12. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. E também afirmou: o campo é o mundo. Mateus 13:38. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa porque não existe salvação sem Jesus e o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Atos 4:12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. No tempo do Novo Testamento, era comum usar a palavra Salvador para governantes da época que eram vistos como libertadores ou benfeitores de um estado. Então a palavra Salvador, ela era atribuída para algum governante, algum imperador, alguma autoridade que tinha ali a posição de ser um benfeitor para aquele lugar. Essa palavra estava ligada a alguém que salva do perigo e destruição e conduz a um estado de prosperidade e felicidade. Quando Jesus é chamado de único Salvador, veja bem, eles chamavam de Salvador imperadores, eles chamavam de Salvador governadores, mas Jesus é chamado de único. Então isso demonstra que os outros não são. E aí, olha o que acontece. Quando Jesus é chamado de único Salvador, isso esmaga a crença que os governantes ou suas divindades os poderia salvar.
Porque eles acreditavam que os governantes eram salvadores, e eles acreditavam que os deuses que eles serviam também eram salvadores. Mas o texto diz que Jesus é o único, então não tem outro salvador. Não há outro nome que traga salvação, a não ser o nome de Jesus. Muitos acham que isso é exclusivismo, e isso irrita seguidores de outros deuses. Mas a Bíblia é clara em dizer que salvação para a vida eterna vem apenas através de Jesus. Ainda que outros seguidores de outras religiões se sintam ofendidos e achem que o cristianismo é um exclusivismo, nós entendemos que a Bíblia diz que o único que salva é Jesus. Deus não negocia seus princípios. Os homens podem não aceitar, mas Deus não vai mudar. Se o homem não quiser se converter, se o homem não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, a consequência da sua atitude será perdição eterna. Separação eterna de Deus. É uma escolha do homem. Deus não vai se adequar ao que o homem quer. O Deus é ele, não nós. Então não adianta eu querer, mas Deus tem que fazer. Deus não recebe ordem de homem nenhum. Quando eu aceitei Jesus, logo no início da minha caminhada, eu devo ter aí mais ou menos aí uns 33 anos na presença do Senhor, aproximadamente. E quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu comecei a caminhar numa igreja. E lá era ensinado, às vezes, pra gente o seguinte: havia pouco ensino bíblico, quase nenhum ensino bíblico. E era muito ensinado, tinha muito cultos a nível assim de manifestações do poder de Deus, mas ensino da palavra nenhum. E as manifestações, elas precisam ser pautada pelo ensino da palavra, o que a Bíblia diz. Então isso também acaba trazendo coisas, distorções. Mas a questão não é falar de nenhuma distorção aqui. A questão é que às vezes nos ensinava dizendo o seguinte: você tem que colocar Deus na parede e dizer para ele: olha só, Senhor, eu quero que seja feito assim, 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 assim. Quando falta ensino bíblico, a gente acredita nessas coisas. E aí a nossa oração passa a ser assim: olha só, Deus, tu sabe que eu sou teu servo e tu tem que me honrar, porque tu tem visto como eu tenho te servido. Errado. Deus não tem que fazer nada. Ele é Deus. Ele vai fazer o que é a vontade dele. E ele vai cumprir aquilo que ele prometeu na palavra se eu estiver dentro das condições que a palavra requer de mim. Então eu tenho que me achegar a Deus com súplica. Senhor, tu sabe que eu te sirvo. Tu sabe que eu preciso de ajuda. Tu sabe que eu preciso dessa solução. Tu sabe que eu preciso que o Senhor entre nessa causa. Eu não tenho como resolver, mas tu podes. Aí é uma outra situação. Olha como é que a fala mudou. Então nós temos que ter cuidado como falamos com o nosso Senhor, e nós não temos condição de dizer para Deus o que Ele vai fazer. Agora imagine pessoas não cristãs, o cristão já não pode fazer isso. Agora imagine o não cristão dizer: eu não aceito o meio que Deus deu para a salvação. Eu tenho o meu próprio meio. Infelizmente, ele perderá a salvação se ele partir pensando desse jeito. Uma agência legítima. Quem é? A igreja. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente nos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Atos 8:4. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Mateus 11:28-30. Isso é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo, Romanos 1:16, que diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ainda que houvesse muitos sábios na época e Paulo fosse visto como alguém inferior por pregar boas novas que muitos não estavam interessados, ele estava pronto a cumprir sua missão com dedicação. As pessoas não querem ouvir, mas está lá Paulo pregando. As pessoas não querem Jesus, mas Paulo está pregando. Por quê? Porque a missão que Paulo recebeu era pregar o Evangelho. Pois entendeu bem o chamado de Deus. Atos 9:15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. A quem está sendo falado? Para quem está sendo dito?
De quem está sendo falado aqui? Deus está falando com Ananias, um servo dele, sobre Paulo, dizendo que ele era um vaso escolhido de Deus para poder proclamar o evangelho para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. E isso se cumpriu. Paulo pregou tanto para judeu como muito mais para os gentios, pregou para reis. Atos 26 vai falar de Paulo pregando para o rei Agripa. Ele usa o momento de sua defesa para tentar evangelizar Agripa e os que estavam presentes naquele momento, tá? A igreja primitiva estava compromissada com essa obra. Basta observarmos a pregação de Pedro, Atos dos Apóstolos. Desculpe aqui, tá? Atos dos Apóstolos. Voltando. Basta observarmos a pregação de Pedro, Atos 2, tá? A pregação de Filipe aos samaritanos e o eunuco, Atos 8. A pregação de Pedro na casa de Cornélio, Atos 10. As viagens missionárias do apóstolo Paulo, Atos 13 em diante. O Espírito Santo tem papel importante no trabalho de evangelização. Ele confirma a pregação da igreja, Atos 10, 44 a 48. Nós também devemos esperar que o Espírito Santo confirme a nossa prática de evangelização. Assim como o Espírito Santo confirmava na época apostólica, ele confirma também hoje. Que nossa mensagem seja confirmada pelo seu poder. Deus pode, inclusive, curar, Deus pode manifestar-se através da ação do Espírito Santo, operando maravilhas da maneira que ele operava na época da igreja apostólica. E assim como a igreja primitiva, possamos anunciar as boas novas de salvação através da pregação e ensino. Então é nosso dever anunciar as boas novas através da pregação e também do ensino. Quero aproveitar e pedir perdão ao som que entrou do celular durante a aula, porque a minha aula ela não é editada. Eu gravo a aula diretamente e passo para vocês assistir. Por quê? Porque se eu for estudar, eu tenho várias atividades, se eu for estudar, depois gravar a aula, depois editar a aula, o tempo, tudo eu faço só. Eu não tenho alguém que me ajude nessa parte. Então, aí gastaria um tempo tão grande que eu não conseguiria fazer o trabalho que eu faço junto da EBD comentada online. Então, por isso eu peço desculpa todas as vezes que aparecer alguma coisa no vídeo que poderia até ser cortado, algum erro, de repente na minha pronúncia eu falo novamente, justamente porque a aula ela é gravada como se fosse um ao vivo. Ela não é feita ao vivo, mas é como se fosse um ao vivo. Então, ao vivo não tem edição. Então, a minha aula é dessa forma, tá bom? Vamos prosseguir? Fixando o tópico 1, evangelização é uma prioridade da igreja. O evangelho é uma questão de vida ou morte. A mensagem diz que Jesus é o único salvador. A igreja é responsável por anunciar o evangelho. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, ou seja, dar nome às pessoas indeterminadas ou cuja identificação não interessa para discutir uma questão. Então a gente não vai dar nomes às pessoas aqui que têm estado nesse debate durante muitos anos. Pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. A nossa teologia. Qual teologia? Pentecostal. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. Isso quer dizer o quê? Nós não estamos baseados no que os teólogos disseram. Nós estamos baseados no que a Bíblia diz. Agora, se algum teólogo se aparelha ao que a Bíblia diz, então ele é citado. Mas nossa base não vem do teólogo, e sim da Bíblia. Tá? Isso é importante dizer. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical publicadas desde 1930. Desde 1930 tem aula da EBD. Em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. Então isso quer dizer o seguinte, eles não se baseiam
eles não se basearam no que os teólogos dizem. Eles se baseiam no que a Bíblia diz, e aí sim, se um teólogo afirmou o que a Bíblia diz, aí eles podem usar. Caso contrário, não é assim. Por exemplo, nós acreditamos nisso porque o teólogo fulano de tal falou. Não, nós acreditamos nisso porque a Bíblia fala. Certo? A nossa teologia é original e estritamente, bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros. 2 Timóteo 3, 14 a 17. 2 Timóteo 3, 14 a 17, quando fala pioneiros, está falando de Daniel Berg e Gunnar Virgin, tá? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Quem está falando aqui é Paulo para Timóteo, dizendo que ele permanecesse naquilo que ele havia aprendido e que desde menino ele conhecia as Sagradas Escrituras. É claro que as Sagradas Escrituras que Paulo está falando aqui é o Antigo Testamento, porque em si o Novo Testamento ainda não estava completo, tá? Deixar isso bem claro. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aqui nosso comentarista enfatiza que a base da nossa teologia é a própria Bíblia e não o que algum teólogo ou reformador protestante disse. Convém aqui apenas salientar que todas as vezes que algum teólogo ou mesmo um reformador protestante foi ou for bíblico, não temos nada a dizer sobre isso. É justamente por isso que eu, pastor Mário Luna, eu que estou falando, eu que estou dando esta aula, não me prendo se alguém é pentecostal, arminiano, calvinista, luterano ou etc. Eu não me prendo a isso. Por que eu não me prendo a isso? Porque aí eu vou ter sérios problemas. Às vezes tem pessoas, defensores ferrenhos do arminianismo. Tem pessoas ferrenhos do calvinismo. Tem pessoas ferrenhos de ser luterano. Tem pessoas ferrenhos da questão pentecostal. Aí a gente começa o quê? A bater, a ter choque. Não, nós temos que ter uma posição bíblica. E aí você vai entender o que eu quero dizer. Quando o referido teólogo em suas obras for bíblico, nada me impede de concordar com sua exposição de doutrina. Ele é bíblico, ele é um calvinista, mas está sendo bíblico, sem nenhum problema. Ele é arminiano, está sendo bíblico, sem nenhum problema. Ele é luterano, está sendo bíblico, sem nenhum problema. Ele é pentecostal como nós somos, está sendo bíblico, sem nenhum problema. Ele pode até ser católico, tem nenhum problema se ele for bíblico, tá? Então, nós precisamos parar com essa questão, senão nós vamos ter sérios problemas, tá? Por isso, volto a afirmar que nossa base é o que a Bíblia diz e não o que alguém diz, desconsiderando a Bíblia. Por quem Jesus morreu? Saiu um debate que tem. Então vamos lá. Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. E quem é que está defendendo de um lado e de outro? Expiação limitada é uma interpretação do calvinismo, na sua grande maioria, porque o calvinismo também tem vertentes. Expiação ilimitada é uma interpretação dos arminianos, podendo ter algumas vertentes que podem não adequar, não se adaptar, não aceitar expiação ilimitada. Pode acontecer. Então nós estamos vendo aqui que na doutrina da salvação tem um impasse entre arminianos e calvinistas. Só que nós temos que ter muito cuidado com isso, porque senão nós vivemos ali em disputas. Nós temos que ser bíblicos. Então vamos lá. Expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Então eles trabalham com a ideia de predestinação e de eleição de indivíduo. Eles pensam dessa forma, tá? Essa forma de pensar se baseia em uma ideia sobre o que é eleição. Para eles, a eleição está voltada para as pessoas individualmente e não para a coletividade, ou seja, para a igreja. A eleição é do indivíduo e não da igreja em Cristo, nesse caso, para eles. Eles entendem assim.
Aí o comentarista vai dizer aqui: tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim. Ou seja, entender o texto quando o texto não está dizendo o que eles dizem que está dizendo. Isso é o que ele quer dizer com exegese ruim. Como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo 2,4, que afirma querer que Deus, que afirma querer Deus, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aí olha o que eles dizem sobre isso aqui. Lá está escrito que todos os homens, todos. Olha o que eles dizem sobre isso. Os teólogos defensores dessa teoria, então, concluem que se trata de todos os homens crentes. Se são crentes, por que eu vou defender se eles são crentes? Não, Deus está falando que todos os crentes se salvem. É claro. Se eles acham que, uma vez que se tornou crente e é filho da salvação, é claro que ele vai se salvar. Então todos aqui não tem a ver com todos os crentes. Deus quer que todos os homens se salvem no sentido da salvação ser oferecida para todos. Agora, o efeito da salvação, a gente já vai falar sobre isso aqui já já. Rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustar a sua teologia. Então esse grupo pensa dessa forma, e a maior parte do grupo que pensa dessa forma são calvinistas. Estou aqui dizendo que nós não temos essa visão deles. Eu não concordo com que a gente fique batendo de frente contra. Vocês acham isso? É com vocês e com Deus. Eu não perco tempo discutindo esse assunto. Isso é mecânica. Mecânica da salvação. A parte principal é: nós recebemos salvação através da graça por meio da fé. Somos justificados através de Cristo. Isso é a coisa principal da salvação. Agora, como ela funciona, isso é mecânica. Nós não temos que ficar batendo boca por causa da mecânica. Eles acham que é assim. Nós já podemos achar que é de outra maneira. Não há nenhum problema em relação a isso. Tudo bem. É como disse o comentarista aqui. Nós discordamos. Mas não devemos entrar em disputas ao ponto de não considerar eles como cristão, não ter eles como irmão em Cristo, acharmos melhores do que eles, ou eles se acharem melhor do que nós. Nós somos irmãos. Jesus disse assim, vocês serão conhecidos como meus discípulos por vocês se amarem. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas posições teológicas, tá? Expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Aí, nessa visão, nós entendemos que Jesus morreu por toda a humanidade. Mas nós temos que entender em que sentido isso é. Porque parece que eles lá da expiação limitada pensam que nós estamos afirmando que ao Jesus morrer, ele estava morrendo por toda a humanidade e o efeito da sua morte foi para toda a humanidade. Primeiro que nós não somos universalistas. Então nós não afirmamos isso. Se eles entendem dessa forma, é o equívoco deles quando eles pensam desse jeito. Porque nós nunca dissemos isso, tá? Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Quando ele fala que recebeu dos pais, não é um ensino baseado no que eles achavam, baseado no que a Bíblia diz. E por isso é que nós estamos apontando eles como quem receberam, tá? Jesus é o Salvador do mundo, João 4,42. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João 4,14. E não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Aqui é abrangência. A morte de Jesus é abrangente para todo o mundo. Abrangência é diferente de efeito. Totalmente diferente. Então, às vezes eles estão pensando que nós estamos dizendo que a morte de Jesus tem efeito para todo mundo. Nunca foi dito isso. Se um calvinista acha isso, ele está equivocado na informação que ele recebeu. Sabe qual é o maior problema entre essa disputa de calvinistas e arminianos? É que muitas informações que eles têm sobre nós estão equivocadas. E muitas informações que nós temos sobre eles também está equivocada. Então nós começamos a julgar posições teológicas
Sendo que, na verdade, algumas coisas que nós falamos contra o que eles dizem, não é o que eles dizem. E algumas coisas que eles dizem sobre o que dizer, que nós estamos dizendo, não é o que nós estamos dizendo. Então eles acreditam que nós estamos falando que o efeito da morte de Jesus, a expiação de Jesus tem efeito para toda a humanidade. Nunca dissemos isso. Então vamos lá. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Abrangência. Isso aqui é importante dizer. Abrangência. No sentido de oportunidade. Para todo aquele que nele crê. É oportunidade. Não é efeito. É oportunidade. É como alguém que coloca lá um anúncio de oportunidade de emprego para qualquer pessoa que queira ir lá. Aí as pessoas chegam até lá, mas só vai entrar ali realmente aquelas pessoas que forem ali selecionadas. Ou seja, há uma condição. E a condição na questão da salvação, sabe o que é? Crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a condição. A condição da salvação é crer em Jesus. Tem uma condição para receber salvação: crer em Jesus. Ao crer em Jesus, me arrependo dos meus pecados, recebo uma nova natureza, sou agora livre, não sou mais culpado no tribunal de Deus, e agora eu passo a cometer boas obras, ou seja, praticar boas obras. Então, cuidado com essa forma que às vezes as pessoas acham que nós falamos o que nós não falamos. E a gente também acha que eles falam que eles não falaram, tá? Que eles falaram o que eles não falaram. Então vamos lá. Expiação ilimitada. A expiação foi realizada em favor de todo mundo. Então é isso que nós queremos dizer com expiação ilimitada. Abrangência, oportunidade. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nossos quem? Quem já aceitou Cristo. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aí vai falar, por que aqui João ele vai estar falando de nossos e depois todo mundo, de todo o crente? Não tem sentido. Então o que João está falando aqui é: Jesus morreu como abrangência para dar oportunidade para todo aquele que crer nele. É isso que João está falando. Vamos lá. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura. Qual o sentido que teria de Jesus mandar pregar o evangelho no mundo todo, para toda criatura, se ele só quer que sejam alcançados os eleitos? Sendo que eleitos na forma deles verem, porque eleitos para nós é eleitos em Cristo. Mas somente aqueles que Deus predestinou para a salvação. Como assim? Não tem lógica isso. Isso foge o raciocínio. A explicação que é dada pra gente não condiz. Desculpa, mas não condiz. Não bate. Só que eu não vou ficar debatendo sobre isso. É por isso que eu não paro pra debater sobre esse tipo de assunto. Isso é mecânica. É perda de tempo. Entendeu? E eu aconselho você também fazer a mesma coisa. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Porque temos João 3,16, Tito 2,11. Jesus morreu por todos os pecadores. Agora vamos entender isso aqui de uma forma mais ampliada. Preste atenção. É sempre importante afirmarmos que o sacrifício de Jesus está disponível para todos os homens. Mas a forma de receber os benefícios do sacrifício é por meio de crer em Jesus como Senhor e Salvador. Então o sacrifício, a oportunidade, Jesus morreu dando oportunidade para todos os homens serem salvos. A abrangência é para toda a humanidade, mas o efeito é condicional, somente quem crê em Jesus. Se crê em Jesus tem salvação, se não crê em Jesus não tem salvação. E aqui não se trata dele ter escolhido uns para serem salvos e outros para não serem salvos. A gente vai trabalhar com a presciência de Deus. É claro que Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser, mas ele não interfere nesse processo.
Porque ele nos dá direito a escolher, a fazer uma escolha. E essa escolha vem por meio, só é possível através da graça de Deus. Porque se não, a graça de Deus não se manifestasse, nós não teríamos como escolher. Porque nós somos, antes de Cristo, nós éramos escravos do pecado. E quem não aceitou Jesus é ainda escravo do pecado. E um escravo não tem poder de decisão, a não ser que a graça de Deus se manifeste para ele dizer, sim, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Deu para entender? Não é algo complicado de se entender, mas aí não. Aí, como é que Jesus vai mandar evangelizar? Não tem propósito de evangelização se Deus já tem os escolhidos. Ah, não, mas é para alcançar os escolhidos. Ué, de uma forma... Aí eles defendem o seguinte. Deus é soberano, tá? E existe a graça irresistível. Nós não compactuamos com a graça irresistível. Então, já que existe a graça irresistível, independente de pregar ou não pregar, eles vão vir. De qualquer maneira, eles vão vir. Qual o propósito de um Deus que manda anunciar o evangelho para pessoas que ele já sabe que não foram escolhidas para serem salvas? Parece até uma brincadeira, né? Pra que eu vou fazer uma propaganda de uma coisa que eu já sei que aquelas pessoas não vão poder compartilhar daquilo que eu estou anunciando? Isso é perda de tempo. Aí eles vão, ah, mas Deus é soberano. Aí eles pegam a soberania de Deus e anula os outros atributos. Deus nunca vai ser soberano anulando seu amor. Deus nunca vai ser soberano anulando a sua justiça. Deus nunca vai ser soberano anulando a sua misericórdia. Deus, ele é soberano e misericordioso. Deus é soberano e amor. Deus é soberano e justo. Deus é soberano e santo. É tudo alinhado. Vamos lá. Então entende isso aqui, ó. Nesse momento de pandemia, temos usado como ilustração o seguinte a nível de salvação. Olha aqui, ó. A vacina, segundo os governantes, será disponibilizada para todos. Eu digo segundo porque pode ter lugar que o governante diz que vai ter a vacina para todo mundo e daqui a pouco não está oferecendo vacina. Mas, segundo eles, vai ser para todos. Porém, o efeito da vacina só obterá aqueles que forem vacinados. Assim é a salvação. A salvação é oferecida para toda a humanidade. Abrangência, oportunidade. Mas o efeito é só para quem crê em Jesus como Senhor e Salvador e perseverar na fé até o fim da sua vida. Porque se ele abandonar a sua fé, ele deixa de crer em Cristo. Se ele deixa de crer em Cristo, ele deixou a condição para ser salvo. Há uma condição, crer em Jesus como Senhor e Salvador. A obediência, ela é uma consequência da nossa fé. Não adianta alguém dizer assim, ah, eu creio em Jesus e não obedece Jesus. Então você nunca creu. Porque quem crê obedece. Não existe crer sem obedecer. Não existe vida cristã sem transformação. Se alguém aceitou Jesus de fato e creu no Senhor Jesus de fato, passa a obedecê-lo. Então vai buscar uma vida de santificação. O problema é que tem gente que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e não entendeu o que é vida cristã. Uma vez que eu aceitei Jesus, eu não posso continuar vivendo a vida que eu tinha antes de Cristo. Eu preciso abandonar da minha vida, tirar da minha vida através da ação. O Senhor me deu essa condição, Ele me deu poder. Poder sobre o pecado, para ele não me dominar mais, porque agora eu sou livre. Então eu preciso tirar da minha vida, através da ação do Espírito Santo que me ajuda, a tirar, remover da minha vida práticas que não fazem mais parte do novo homem. A nova natureza em Cristo não compactua com isso. É como se você tivesse uma roupa contaminada e você tivesse que tirar essa roupa contaminada. Tivesse que tirar. E não vai mais usar a roupa contaminada. Mas muitos cristãos ainda não entenderam o que é vida cristã. Então parece que tem horas que ele coloca a roupa de novo, que são as práticas, que não condiz com a vida cristã. Daqui a pouco ele tira, daqui a pouco ele coloca, daqui a pouco ele tira, daqui a pouco ele coloca. Isso não é ser servo de Deus. Vida cristã não é isso. Vida cristã santificação é progressiva. A cada dia como a luz da aurora. Veja bem, vai comparando a vereda do justo como a luz da aurora. A luz da aurora não vai e volta, não vai e volta, não vai e volta, não. Ela vai cada dia até ser dia perfeito.
Isso não quer dizer que não vamos ter momentos de tristeza, momentos de abatimento, momentos onde pode ser que a nossa fé fique um pouco abalada por alguma coisa que aconteceu, mas nós não podemos ter esse sobe e desce de atitudes, de atos, de prática. Uma hora eu não tô mentindo, outra hora eu tô mentindo. Uma hora eu não tô prostituindo, outra hora eu tô pensando em me prostituir. Uma hora eu não tô falando da vida dos outros, daqui a pouco eu venho falar da vida dos outros. Ei, arranca, tira, não, isso não faz mais parte da nossa vida. Se buscarmos em Deus, entendemos realmente quem somos, isso não pode mais fazer parte da nossa vida. Ainda que o velho homem queira se manifestar, ele está mortificado. O Senhor está ali, nos ajudando. Pecar, a gente vai pecar. Uma hora ou outra nós vamos fazer coisas, né, no dia a dia que não é agradável ao Senhor, mas nós vamos pedir perdão ao Senhor e dizer: Senhor, me ajuda. Eu não quero viver nessa prática, porque eu não posso viver nessa prática, porque agora eu sou um cristão. Entendeu? Isso é importante aqui, escrever isso. Vamos lá. Então entendemos, os que defendem que a expiação é limitada não conseguem entender, né? É uma coisa que precisa ser dito. Eles não conseguem entender que jamais afirmamos que os efeitos do sacrifício de Jesus são para todos e sim para aqueles que creem nele. Jesus, expiação, a morte de Jesus abrange a toda a humanidade. Oportunidade para todos. Mas o efeito é só para quem crê em Jesus. Defendemos que Deus oferece salvação para todos, mas só se apropria dos efeitos dela aqueles que creem em Jesus. Ficou claro? Salvação é oferecida para todos. O efeito da salvação é só para aqueles que realmente aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então nós nunca afirmamos que a morte de Jesus... a expiação de Jesus foi para todos no sentido de efeito. Isso nós nunca falamos. Mas existem aqueles que pensam que nós falamos isso. Mas nós nunca falamos isso. E se tem alguém que fala, tem desconhecimento do que realmente nós afirmamos. Alguém que fala no nosso meio pentecostal, que eu digo. Fixando o tópico 2. O sacrifício de Jesus dá direito a qualquer ser humano receber a salvação. Direito, oportunidade, abrangência. Por isso chamamos isso de expiação ilimitada. Porém, só tem efeito o sacrifício dele para os que creem e se arrependem de seus pecados. 3. Evangelização local e transcultural. Vamos lá? O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas percípuas da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Quer aprender sobre missões e evangelização? Leia Atos. Leia Atos. Atos dos Apóstolos mostra ali eles em ação, fazendo o que Jesus mandou. Ide, pregai o evangelho. Então leia o livro de Atos. E em Atos você vê momentos, por exemplo, o apóstolo Paulo, no capítulo 26 de Atos, usa um momento de sofrimento, ele está preso, como uma oportunidade para evangelizar. Você sabe o que é isso? O apóstolo Paulo usa o momento de sofrimento como uma oportunidade para evangelizar. E ele tenta ali evangelizar o rei Agripa e todos os que estão presentes, que era Herodes Agripa II, segundo alguns estudiosos relatam. Deu para entender? Evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez, Mateus 4:23, e nos mandou que fizéssemos também. Versículos 16 e 17 de Marcos. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Atos 4:33. É aí que entra o batismo no Espírito Santo, que nos dá mais ousadia e intrepidez justamente para fazer essa obra. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais, a evangelização. Atos 2:42 a 47. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. Não leva só o evangelho, leva também provisão para o corpo. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Até se pensava a princípio que o dom de língua era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. A xenolália. O que é xenolália? Xenolália. O que é isso?
a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Então, a glossolalia são línguas ininteligíveis, ou seja, não dá para poder compreendermos em si. Mas a xenolalia são línguas daqui, né, do mundo, né, de outros lugares, de outros países. Então, há pessoas que receberam esse dom nesse sentido. E eles achavam que era para poder evangelizar outras, não, mas aí isso era restrito a um ou outro, né? Há casos de pessoas que receberam inglês, por exemplo, nunca estudaram e falam inglês. Francês, nunca estudaram, falam francês. Então, isso é um propósito específico, mas não era para evangelizar. Porque se fosse assim, seria mais fácil, realmente, sair e evangelizar as nações. Mas não era isso. Então, eles entenderam que não era isso, porque nem todos receberam. Quem foi batizado no Espírito Santo e recebeu ali o batismo e falava em línguas, ele não, nem todos, a maior parte, na verdade, né, não tinha essa questão de xenolalia. Era glossolalia, tá bom? Isso aí nós falamos bem na aula de número 3 da lição desse trimestre. Mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolálica missionária. Mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem xenolalia. Pregar o evangelho é uma ordem de Jesus, mas ele também mandou fazer discípulos. E isso está ligado a níveis de evangelização. Trataremos melhor desse assunto na lição 12, a urgência do discipulado, que é a próxima lição. Podemos ver que existe o evangelismo de integração dos novos convertidos. A integração dos novos convertidos deve ser parte integrante de qualquer esforço evangelístico em que haja decisões de pecadores. Eu gostaria até de abrir, tá? Eu estava lendo aqui para vocês, mas nem estava mostrando o texto, né? Eu gostaria aqui de abrir um parêntese. Às vezes nós pentecostais... Deixa eu aumentar a tela aqui para melhorar. Às vezes nós pentecostais temos um problema. Nós vamos lá, evangelizamos, mas nós temos, assim, uma organização muito fraca. E eu digo isso com muita dor, a nível de discipulado, de integração do novo crente. E eu não estou falando aqui de integração no sentido dele receber algumas aulas para depois passar pelo batismo nas águas e depois ser esquecido. Eu estou falando de uma integração contínua. É disso que eu estou falando. Fazer discípulo é uma missão para a vida toda. Eu sou um discípulo que devo ser discipulado dia a dia. Isso é uma coisa incontestável. Porém, eu também preciso ser treinado para se tornar um discipulador. É aonde eu vou poder pregar, ensinar. Nem todos têm o dom do ensino em si, mas ele tem outras formas de contribuir no discipulado do próximo. Às vezes com testemunho de vida, mas ele já tem uma experiência, então ele sabe como vai contar esse testemunho. Que às vezes tem uma pessoa ali que aceitou Jesus, está com a fé abalada e precisa ser edificado. Então nós somos discípulos e devemos ser discipuladores ao mesmo tempo, tá? A finalidade da integração é a conservação dos resultados. Se não há integração, não há resultado. Entra por uma porta e sai por outra. Tem igrejas que eu não entendo. Eu preciso falar isso aqui. Tem igrejas que eu não entendo por que você escolhe o nome das pessoas que aceitam Jesus. Vocês nunca ligaram para elas. Telefonaram. Foram na casa delas. Para que vocês fazem isso? Me explica aí, por favor. Só faz isso para a igreja ver que vocês estão anotando o nome das pessoas. Mas vocês não vão na casa dessas pessoas. Vocês não ligam para essas pessoas. Vocês pensam o seguinte: quando eu aceitei Jesus, ninguém precisou me acompanhar. Então eu não preciso acompanhar ninguém. Tá errado. Isso é um caso à parte. Eu também, quando aceitei Jesus, não fui acompanhado por ninguém nesse sentido. Mas nem por isso eu penso dessa maneira. Porque a ordem de Jesus é fazer discípulo. E fazer discípulo envolve treinamento. Sem isso, quase todo o esforço será nulo. Integrar é unir, complementar, completar, introduzir, ajustar reciprocamente, identificar propósitos, incorporar num todo. Isso é integrar, tá? Integração em evangelismo pessoal ou em evangelismo em massa é o trabalho pessoal e geral realizado durante e após os resultados. Durante e após. Então, não é uma coisa só que fez e acabou. Passou pelas... Não, continua, é contínuo. Visando o quê? A integração visa o quê? Integrar a igreja, o novo convertido ou desviado.
promover o discipulado do novo convertido, estimulá-lo à frutificação espiritual, guiá-lo à vida vitoriosa, a ensinar a ele como lidar com os problemas do dia a dia. Por que a igreja de hoje está passando por muitas situações difíceis? Porque a igreja não treina pessoas na prática para lidar com os problemas do dia a dia. Não adianta só você pregar, você precisa fazer eventos de ensino que treine as pessoas. Eventos para mulheres, especificamente. Eventos para homens, especificamente. Eventos para jovens, especificamente. Eventos para crianças, especificamente. Eventos para família, especificamente. Mas não se faz esses eventos. Ou quando se faz muito pouco. A igreja pentecostal gosta muito de fazer festa. Canta, 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 canta. E o tempo que sobra, porque é assim que faz, prega a palavra. E quando se dá um tempo maior, o tempo já estourou de tal forma que muita gente já foi embora. E o pregador fica pregando para as paredes. E alguém ainda quer que as pessoas respeitem porque é a hora do pregador. Vocês não têm respeito pelo horário? Vocês têm que ter respeito pelo horário do culto. Se o culto está programado das 7 às 21, por que o culto vai de 7 às 10? 10h30? 11 horas? Por que isso acontece? Por que o culto não começa às 19 horas como está marcado? Ah, porque o povo não está aqui. Começa com quem tiver. Aos poucos o povo vai se adequando. O povo vai se adequando. Agora, se vocês deixarem o povo mandar nessa situação, o culto nunca vai começar às 19 horas. Nunca! O culto nunca vai começar às 19 horas. Por quê? Porque o povo manda a hora do culto começar através da hora que eles chegam. Aí é complicado, tá? Continuando, estimulá-lo à frutificação espiritual. Guiá-lo à vida vitoriosa. A tarefa entregue por Jesus à igreja não é somente a da salvação das almas. Que coisa maravilhosa dizer isso. Mas também da edificação dos crentes. Então, fazer discípulo, evangelização, tem níveis. Não é só a questão de ganhar a alma. É cuidar da alma. É edificar crentes. Como já foi dito Mateus 28:19. Fazei discípulos. Existem pessoas que não vão diretamente para a rua, hospitais, presídios, praças, etc. Evangelizar, mas estão envolvidos no evangelismo de integração ou até mesmo na edificação dos crentes através do ensino. Isso faz parte também da evangelização. Sabe o que me dói às vezes? Vou confessar uma coisa aqui. Sabe o que me dói às vezes? É que as pessoas não entendem que o evangelismo tem níveis. E aí as pessoas que às vezes não podem ir porque estão envolvidas com a tarefa do ensino são criticadas. Agora eu vou dizer uma coisa. Você sabia que gasta muito menos tempo para ir para a rua entregar um folheto do que para preparar estudos para poder ensinar pessoas? E aí as pessoas não entendem. Acham que essas pessoas que não vão para a rua são preguiçosas, que não têm compromisso com a evangelização. Quem foi que disse isso? Quem ensina está também na parte do discipulado, que é um nível de evangelização. Então, como é possível alguém abrir a boca para falar uma coisa que desconhece? Você não pode dizer uma coisa que você não sabe o que você está dizendo. É muito mais fácil ir para a rua entregar folheto do que sentar horas e mais horas para poder estudar, para poder ensinar. Então não é uma questão de não querer ir, não é uma questão de preguiça, não é uma questão de desobediência a Deus, é uma questão de nível diferente de evangelização. Eu espero que depois dessa aula, compartilhe ela. Tem gente que precisa ouvir isso. Tem gente que precisa ouvir isso aqui. As pessoas possam entender que evangelizar é a ordem de Jesus, mas existem níveis de evangelização. Níveis. Quando nos preocupamos apenas em ganhar almas, sem um projeto para integrá-las e também edificá-las, dando seguimento ao discipulado que dura a vida toda, estaremos falhando.
Ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Aí a igreja vira efeito rodoviária. Entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai. E por causa dessa rotatividade, existem igrejas que não estão se preocupando. Mas é uma igreja que não cresce. Ela parou o crescimento. Ela tem rotatividade, mas não tem crescimento. E não foi isso que Jesus mandou fazer. Muitos não se preocupam com o discipulado, pois não passaram por discipulado, e acham que todas as pessoas devem caminhar no cristianismo sem auxílio algum, já que com ele foi assim. Isso é um erro gravíssimo. Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Aqui fala de ensinar a doutrina com a intenção de ser praticada. Isso é um trabalho contínuo na vida do cristão, que Deus usa os ensinadores e pregadores para isso. Mas eu estou falando de ensinador e pregador comprometido com o ensino bíblico. Porque tem muita gente por aí ensinando e pregando aquilo que a Bíblia não está dizendo, tá? Missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. O missionário, tá? Agora, eu vou falar daqui a pouco sobre isso também. Aqui ele falou de uma forma, mas não quer dizer que uma pessoa que esteja fazendo missão, ele esteja em outro estado, não esteja fazendo missão, mesmo sendo da mesma cultura. Só que ele quis fazer uma divisão aqui para dar um entendimento, mas eu gostaria de salientar isso. A mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Porque, na verdade, aqui ele está falando de missões transculturais, mas existem missões culturais também, tá? Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga de Antioquia da Psídia para anunciar Jesus. Atos 13, 16, 17, 32. E compare com o discurso no Areópago, em Atenas, Atos 17, 22 a 31. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Imagina lá aquele culto dos africanos. É diferente do nosso culto. Apocalipse 5, 11 a 13. Por isso, o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos, judeu para os judeus, sem lei para os sem lei. 1 Coríntios 9, 19, 22. Ele está falando de praticar coisas como alguém que vive sem lei. Ele está dizendo de sem lei no sentido de entrar ali e não levar aquilo que eles não estavam ali para fazer, tá? Para ganhá-los para Jesus. Gostaria de afirmar que existem missões também realizadas no meio de pessoas da nossa cultura, como eu disse. Missão cultural, né? Não transcultural. Uma igreja na capital do Rio pode enviar um missionário para bairros vizinhos, para cidades vizinhas, para o interior do estado ou para outro estado brasileiro. E isso também é considerado missões. A diferença é que o tipo de missões abordada pelo comentarista são missões transculturais. Mas existem também missões culturais ou locais. Desafio de hoje. Jesus disse, o campo é o mundo. Mateus 13, 38. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem Judéia, nem Roma, nem minha cidade e a tua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra. Mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 8. Isso fala de simultaneidade. É claro que foi abrangendo como um círculo que ia se abrindo, tá? Essa questão de Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Mas é simultaneidade. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus. Pois Jesus mesmo disse, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Mateus 10, 23. A igreja não pode perder o foco, tá? Da evangelização em todas as camadas, como já foi dito. Talvez uma das maiores dificuldades na evangelização tem ligação com a conduta do cristão e a mensagem que ele prega de libertação e transformação. Por que isso? Por mais que venhamos a anunciar Jesus com palavras, nosso testemunho de vida deve pregar aos olhos. É hora da igreja ser igreja, no anúncio e na prática do evangelho, sabe? Sal, luz, é disso que o texto está falando.
Isso deve, inclusive, começar dentro da nossa casa e em meio aos nossos familiares e vizinhos. Por quê? Tem gente que quer pregar o evangelho para as pessoas, mas ele não tem testemunho de cristão. Essas pessoas não vão receber Jesus. Elas não vão querer... Porque se eu vou lá e digo assim, Jesus transforma, ele vai olhar para mim e transforma o quê? Você continua sendo a mesma pessoa. Não pode te irritar, porque tem gente que só é crente até o momento que ele não é provado. No momento que ele passa por uma dificuldade, ele tem uma atitude que não é de crente. Então, por exemplo, enquanto ninguém aborrece ele, ele é calmo. Mas se aborrecer ele, sai da graça e ele diz, eu sou assim mesmo. Vai ganhar como a sua esposa para Jesus? Vai ganhar como seu marido para Jesus desse jeito? Vai ganhar como a sua família para Jesus e os vizinhos para Jesus dessa forma? Evangelho traz transformação de vida, primeiro da pessoa que vai pregar para os outros. Fixando o tópico 3. A evangelização local e transcultural é tarefa principal da igreja, de acordo com o Novo Testamento. Conclusão. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Tem salvação sem Jesus? Não. Ele mesmo declarou, eu sou o caminho, disse Jesus. É a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Essas obras novas são o poder de Deus para salvação e libertação disponível a todos os povos. Essas boas novas é isso, tá? Essas boas novas, melhor dizendo, são o poder de Deus para salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Alguém tem que levar. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Porque tem gente que ainda não ouviu. Então, uns saem com o grupo, uns saem no grupo dos que vão pra rua, outros pra rua, outros vão para hospitais, outros vão para presídios, outros estão dentro da obra do Senhor, recebendo essas pessoas para discipulá-los. Cada um trabalha dentro dessa integração, tá? De trazer as pessoas para Cristo. Que possamos cumprir nossa missão de evangelização. Você foi edificado por essa aula? Então, compartilhe a aula, clique lá embaixo, compartilhar aí no seu YouTube, copie o link, colhe lá no seu Facebook, colhe lá no seu Instagram, coloque lá também no seu WhatsApp, no seu status, convide as pessoas para assistir essa aula. Evangelização é uma coisa que Deus nos mandou fazer e nós precisamos fazer, cumprir o chamado na missão de expandir o reino de Deus. Está na mão da igreja anunciar Jesus Cristo para uma humanidade que precisa de salvação. Na próxima lição, nós estaremos estudando a urgência do discipulado. E aí é uma lição gêmea com essa lição de evangelização. E talvez alguma coisinha que eu tratei aqui, principalmente quando eu falei lá do evangelismo de integração, eu vou ter que falar mais uma vez nessa lição. E é uma lição muito importante. A urgência do discipulado, tá? Vai orando pela minha vida, porque eu preciso muito que Deus me dê graça para gravar essa aula, tá? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Bom, agora nós vamos fazer uma oração para encerrarmos essa aula. Eu agradeço a você por estar acompanhando, tá? A minha aula. Não esqueça aí, se você não se inscreveu no canal, de se inscrever. Ative o sininho das notificações. Compartilhe a aula como eu já pedi. Tem outros vídeos no meu canal. Pregações, momentos de meditação. Se você lá não curtiu minha página no Facebook, vai lá no Facebook, procure lá, Pastor Mário Luna Oficial. Curta a minha página lá no Facebook. Também procure o meu Instagram, Pastor Mário Luna Oficial também. Você pode me seguir lá no Instagram. Será uma alegria ter você junto comigo, me acompanhando nas redes sociais. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Vou fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta aula que o Senhor me permitiu ministrar. Que o Senhor tome a cada um que participou da aula, aplique as verdades que foram ensinadas sobre o evangelismo, sobre a evangelização nos nossos corações. Nos dá, Senhor, desejo de levar a Tua palavra. Para isso precisamos ser capacitados, Senhor, preparados, aprender a Tua palavra para chegar lá e falar para as pessoas que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma. Senhor, nos dê estratégia de evangelismo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.
Amém. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Ore por mim, pela minha esposa, por esse ministério, porque nós precisamos muito, 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 muito. E até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir, para a glória de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor.